Eu sou Joia Bergamo, designer de interiores, e vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Não gosto muito de falar da minha história, pessoal, mas ela está muito ligada à minha história profissional. Eu amo muito São Paulo. Eu estou em São Paulo há mais de 35 anos, mas eu sou mineira. Nasci numa cidade pequenininha no sudoeste de Minas, chamada São Sebastião do Paraíso. Uma cidade de 60 mil habitantes só, que eu amo muito também, né? As raízes são mineiras, por parte do papai, toda a origem veio de Bergamo, na Itália, e da minha avó de Veneza. Então, uma família italiana. Eu cresci dentro de uma família italiana. E depois da minha mãe, a tia que eu mais gostava era a tia Landa. A tia Landa também morava em Minas com 7 filhos. Então, vocês imaginam a quantidade de gente. E a minha avó teve 12 filhos. Então, a quantidade de gente quando a gente se reunia. Papai, além de muitas coisas que ele fez, foi prefeito, tinha uma rede de postos, tinha uma rede de transportadora de caminhões que transportavam mercadorias. Papai tinha um hobby, como os italianos que vieram da Itália, que eram os avós. Ele adorava marcenaria. E na cidade tinha uma marcenaria muito grande, era a serralheria, marcenaria e a loja. A madeira chegava em caminhões, entrava para ser cortada e preparada, depois se faziam os móveis e depois vendia na loja de móveis. Então, a minha infância, eu vivenciei muito isso. E eu, desde pequena, eu adorava, quando chegava sábado, que eles paravam ao meio-dia de trabalhar, eu entrava com meus primos na marcenaria e misturavam todos os móveis que estavam sendo fabricados. Porque é diferente de hoje, né? Era muito mais manual. E eram assim, blocos de cadeira, blocos de mesas, blocos de cama. E eu misturava todos os pedidos. Eu tinha uma tia, irmã do meu pai, que tomava conta da marcenaria e chegava segunda-feira, ela já sabia o que esperava e eu, algumas vezes, levei bem uma sova, porque ela ficava muito brava quando eu misturava demais os pedidos. E assim eu descobri que realmente eu adorava fazer ambientes, eu adorava compor ambientes. E desde adolescente, papai trocava de casa e eu que desenhava o quarto das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs, uma falecida e a outra mora em São Sebastião do Paraíso. Eu desenhava o quarto de cada uma e eu já, naquela época, sem saber o que eu iria ser, eu já gostava realmente de mobiliário. E me casei muito cedo. Quando eu me casei muito cedo, eu vim para São Paulo. E eu tive um período, e com 27 anos, eu já tinha 3 filhos. E neste período, eu só eduquei e criei. Quando aflorou realmente a vontade, o desejo, a necessidade de trabalhar. E aí eu fui estudar, comecei a fazer todos os cursos, fiz Pan-Americana, fiz EAD, fiz SPAD, fui fazendo todos os cursos e aplicava aquilo que eu sabia e que gostava na casa de amigos. Foi quando eu fiz um apartamento de um amigo do meu ex-marido. Nós ficamos casados 25 anos, depois nos separamos e foi realmente uma revelação. O apartamento ficou belíssimo. E aí eu tinha uma amiga chamada Flávia Campana, que tinha uma sócia, já trabalhava com designer de interiores, tinha uma sócia, Ruth Mendonça de Barros. E aí elas me convidaram para que a gente pudesse começar uma sociedade junto. E esta sociedade foi maravilhosa. Eu fiquei com elas 15 anos, chamava Ateliê 3. Foi um sucesso, realmente, 3 mulheres trabalhando juntas, 15 anos, foi realmente um sucesso. E nós, naquela época, transitávamos muito por todos os estilos, mas muito pelo inglês e pelo francês, pelo neoclássico. Era um trabalho que, naquela época, realmente era o forte da decoração. Mas eu percebia que o moderno, que o contemporâneo estava entrando no Brasil. Eu já tinha visto isso muito fora, linhas retas, contemporâneas,
que me atraía, que me chamava, e eu sentia muita vontade de transitar e trabalhar esse estilo. E neste meio tempo, durante toda essa história, após 15 anos, nós sentamos e resolvemos romper a sociedade. E aí, quando houve o rompimento da nossa sociedade, eu me vi trabalhando sozinha. E eu confesso para vocês, eu tive muito medo. Muito medo, porque neste mesmo período, várias coisas aconteceram com a minha vida. Eu sempre tive uma vida muito estável, financeiramente, amorosamente. Fiquei casada há 25 anos, quando realmente houve um turbulhão na minha vida. Houve uma queda financeira muito grande entre eu e meu marido, na realidade. E aí, neste mesmo momento, houve a quebra da sociedade. E eu me vi muito sozinha, quando, na mesma época, eu perco meu pai e a minha mãe. Os dois morreram com diferença de 2 meses um do outro. Neste momento, eu me vi sem chão. Realmente, literalmente, eu me sentia... Aliás, não era nem no chão, era no fundo do poço do elevador. Era a sensação que eu tinha de solidão, de perda, de frustração e de medo. Quando realmente eu entrei na Igreja São José, aqui em São Paulo, que é realmente o lugar onde eu me encontro, é ali que eu tenho energia, que eu tenho força, que eu peço, e realmente o que eu peço naquela igreja eu consigo. É uma fé muito grande e ali eu percebi que eu teria que começar uma carreira solo. Isso foi final de 99, começo de 2000. E neste momento, quando eu iniciei a minha carreira solo, eu transformei. A minha realidade, a minha vontade de trabalhar no moderno, no contemporâneo, explodiu. Explodiu e eu realmente segui com os 3 filhos que eu tinha naquela época, adolescentes, e realmente eu tinha que sustentar a minha casa. Eu tinha que fazer meus filhos formarem. Então a responsabilidade ficou totalmente comigo. E eu recomecei sozinha do menos zero. É muito difícil, eu sei que várias pessoas já passaram por isso, eu passei. Tem uma situação muito impressionante que eu acordava à noite realmente molhada de suor. Suor de medo. Medo de não conseguir dar conta, de viver a minha vida sozinha com meus 3 filhos. E realmente superei. Nesta superação, foi muito estranho também quando aconteceu em janeiro. Eu nunca tinha feito casa-cor, né? Nós nunca, o Ateliê 3, tínhamos sido convidadas para fazer a casa-cor. E nesse janeiro, que foi janeiro de 2000, eu recebi um convite da dona Yolanda, que na época era presidente da casa-cor, me convidando para fazer casa-cor, eu solo. E eu estava na Marginal dirigindo, eu quase bati o carro, realmente, de emoção que eu fiquei. E eu não entendia tudo aquilo acontecendo e, de repente, uma luz no fim do túnel. Fui chamada para casa-cor. Passou dias, o que acontece? Casa Cláudia, que eu tenho, né, uma paixão e tive uma paixão muito grande por Casa Cláudia, infelizmente não temos mais Casa Cláudia, que era o top das revistas, né? Quem saía na Casa Cláudia tinha o certificado de que era boa. E a Casa Cláudia me chama para uma capa da revista em janeiro, de um quarto que foi um tremendo desafio para mim. Eu sozinha, uma cliente me pediu para fazer um apartamento, principalmente o quarto das crianças, e foi um desafio. Era um quarto que tinha 3 metros por 2,5, com 2 portas e uma janela. E ali eu teria que colocar 2 camas, armário para roupa, escrivaninha e estante para brinquedo. E realmente a inspiração, eu fiz todo o apartamento, a inspiração não vinha. Chegou um domingo, eu me lembro que eu desenhava em prancheta ainda, foi um domingo, eu coloquei Bach, porque eu adoro desenhar ouvindo Bach. Eu coloquei Bach esperando a inspiração descer e pedir para Deus. Eu falei, me ilumine nessa hora, eu preciso
conseguir fazer esse quarto. E a inspiração desceu. E hoje, depois de tantos anos, eu paro para dar esse depoimento para vocês e fico muito feliz. Realmente, assim, vários clientes que eu tinha feito trabalho quando eu estava com o Ateliê 3 voltaram e a gente foi buscando, e a gente foi crescendo, e a gente foi trabalhando. Hoje nós temos um escritório bem grande e realmente é um desafio e você para pensar o que te levou a isso. Aí uma jornalista um dia me parou na Casa Cor e falou: você focou no sucesso? E eu me lembro que eu olhei bem para ela e falei: olha, se o que eu tenho hoje é sucesso, eu não sei. Mas eu foquei na determinação, na sobrevivência. O que eu precisava? Sobreviver e criar meus filhos. Essa era a minha sobrevivência, eu foquei nisso. E daí, o sucesso foi consequência. Então, o que aconteceu? Quando você começa, quando você está começando, se eu puder dar um conselho, é esse que eu te dou. Determinação, foco, trabalho, trabalho e trabalho. Aí sim você consegue realmente ter sucesso, se isso é sucesso, e você consegue passar para as pessoas aquilo que você sabe fazer. E realmente a minha história de vida que sirva de caminho, de inspiração para vocês que estão começando. Se eu posso dizer, o caminho é esse, é trabalho, determinação e muita fé.